Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão do Sebrasp, Prefeitura de Joinville, cargo Professor de Matemática 2022. Considere uma função real de valores reais, definida em f aberto no intervalo menos infinito e mais infinitos também aberto, implicando dizer também que ela pode ser aberta num menos infinito e mais infinito também aberto. Essa linguagem aí foi meio doida, tá? Mas eu vou explicar já já. Se f é uma função ímpar, então a. O gráfico de f é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. B. O gráfico de f passa necessariamente pela origem. C. É necessariamente crescente. D. F é necessariamente decrescente. E. O gráfico de f é simétrico em relação ao eixo das abscissas. Olha só. Essa questão ela não envolve cálculo, ela envolve uma ideia de assimilação de conteúdo, tá? Você tem que saber teoria casada com gráfico, tá? Olha só. Primeira ideia de teoria, diferenciar uma função par de uma função ímpar, tá? As dicas aqui que eu vou dar. Tá? A primeira ideia é que a função par ela tem uma simetria em relação a y, tá? Em relação a y, ao eixo y, tá? Já a função ímpar, a simetria é em relação à origem, tá? A origem. Beleza? Primeira dica suprema, tá? Primeira dica suprema. Segundo, a função par, no cálculo, ela obedece essa ideia aqui, ó. Quando eu tenho uma função menos f de x, ela necessariamente, função par, ela tem que dar um valor absoluto igual a zero. Ou, perdão, igual a zero não, positivo, tá? E vice-versa. Tem essa ideia. Já na função ímpar, necessariamente, acontece isso aqui, ó. Quando eu tenho a ideia negativa do domínio, a minha imagem, ela, dentro dessa função, ela tem que ser negativa. Tá entendendo? Por causa da ideia de simetria. Tá entendendo? Essa ideia aqui da função par, eu vou explicar, vocês vão já entender isso aqui no gráfico. É muito legal essa ideia. Ó, na par, quando eu tenho o valor de f de zero, tá? Obrigatoriamente tem que ser, pode ser diferente de zero. F de zero pode ser diferente de zero, tá? E já na outra função, beleza, na ímpar, é obrigatório ser zero. F de zero tem que ser zero. Se você pegar para essa ideia aqui, ó, tá? Eu vou já traduzir isso aqui rapidinho, um cálculo bem rápido. Deixa eu traduzir logo essa ideia da simetria. Eu decoro dois gráficos, perdão, de simetria da par. A primeira que eu decoro, tá, é a função quadrática. A função quadrática. Olha como é a simetria dela aqui em relação ao eixo y. Ele sempre vai estar na ideia de y. Aqui, ó, a simetria dela. Tá? Ok? Tem banca que faz uma piadinha, que eu já vi essa piada fazer isso aqui, ó. Perguntar se essa função aqui, ela é par. Ela não é par, tá? Não é par. Ok? Não é par. Cuidado. Outra função em relação ao eixo y, de simetria. Nós temos a função modular. Interessante também. Eu decoro só essas duas, tá? E levo para minha prova. Eu indico também, vocês, se puderem, fazer isso também, tá? Não precisa decorar um monte de função, gráfico, não. Só decora dois. Faz como eu estou fazendo aqui, ó. Eu só decoro dois. Da, da função quadrática e da função modular. Agora a ímpar já é ao contrário, ela tem que passar pela origem. É obrigatório ela passar pela origem, perdão. A primeira é a função linear, tá? Essa aqui, ó, função linear. Ou seja,
ela obrigatoriamente ela passa pela origem, tá? Essa é a maior dica da função, tá? Da função ímpar. Obrigatoriamente ela tem que passar pela origem. Ah, mas e a quadrática? Mas só que ela tem um eixo de simetria. É como se eu pudesse pegar essa simetria aqui, ó. Só que ela ia se tornar uma modular, ó. Se eu colocasse simetria aqui em relação ao eixo Y, eu já estou relacionado em relação ao eixo Y, não à origem. Então ela vai se tornar uma função modular. Cuidado. Outra função que eu falo assim, que eu decoro, né, para falar a verdade. A função cúbica, tá? Ela tem mais ou menos o gráfico assim, ó, mais ou menos assim. Deixa eu lembrar aqui, peraí. É assim, é meio doido, mas eu espero que eu acerte aqui. Fica assim. Mais ou menos assim o gráfico dela, tá? Da função cúbica. Então, eu decoro essas três. E tem uma de brinde também, tá? A outra de brinde é essa aqui, ó. Tá? Essa de brinde aqui, ó. Com x diferente de zero, tá? São as três. Eu carrego as duas primeiras. Essa terceira aqui fica de brinde, para entender a ideia da teoria, tá? Então, beleza. Expliquei o que é a diferença de cada uma pela teoria. Vamos para as questões. Letra A. O gráfico de f é simétrico em relação ao eixo das ordenadas? Não, é uma função ímpar. Ela está falando. Eu não vou trabalhar com essa baboseira aqui, não. O CESP ela fez de molecagem, o CESP, a Sebrasp, para você ficar martelando na cabeça. Como é uma função ímpar, ela não é na ordenada aqui, ó. Ela é na origem. Ela é na origem. Quem nas ordenadas é a função par, tá? É a definição de função par. Isso aqui, então, é beleléu. B. O gráfico de f passa necessariamente pela origem? Sim, é obrigatório passar pela origem aqui, ó. Então, temos como correta a letra B. Mas bora responder as outras. Bora lá, para a gente aprender. C. É necessariamente crescente? Não, ela pode ser decrescente, crescente, tá entendendo? Não é uma coisa obrigatória de ela ser só crescente, tá? A mesma coisa é a D. F é necessariamente decrescente? Não, ela pode ser crescente e decrescente também, tá? Então, a letra C também não é obrigatório, tá? Letra E. O gráfico de f é simétrico em relação ao eixo das abscissas? Não, não é o eixo das abscissas, é em relação à origem. Tá? Ele é simétrico em relação à origem, não o eixo das abscissas nem das ordenadas. Então, essa dica suprema, ela traduz muito a diferença, tá? De que é uma par ou ímpar. É muito raro cair uma questão sobre par ou ímpar, até me impressionei sobre funções nessa prova de Joinville. Essa prova tá. O CESP, como eu estou falando, ele se superou nessa prova aí, se superou em teoria, ele está puxando teoria demais. Cálculo pro beleléu, mas teoria está sugando até a alma. Mas é interessante, é bom você aprender teoria, porque só cálculo não indica que você é um bom profissional de matemática. Tem que saber teoria, tá? Então, pessoal, até a próxima.